Fala galera do Nuvens de Valores, 14 de julho de 2023. Nesse vídeo vamos estudar alguns gráficos, alguns ativos para vocês. Já adianto que o petróleo fez um fechamento bem interessante essa semana. Vou começar, como sempre, com o fechamento do petróleo Brent semanal. Depois vamos trazer para vocês Prio 3, 3R e Petro 4. Para quem está chegando agora aqui no nosso canal Nuvens de Valores, a gente gosta de estudar os ativos, os gráficos. Trazemos também alguns vídeos de notícias. Recentemente também fiz um vídeo bastante interessante acerca do cenário do petróleo para o segundo semestre de 2023. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo e nos comentários para quem ainda não assistiu um vídeo aqui muito importante com algumas informações, principalmente para acionistas de ações relacionadas ao petróleo da nossa bolsa. Lembrando sempre que são apenas estudos, não é recomendação de compra ou de venda. Então, iniciando aqui com o petróleo Brent, essa semana, pelo menos aqui pelo nosso gráfico, fechamos nos 79 dólares e 63 centos. E por que foi o melhor fechamento desde, olha só, de 10 de abril de 23, da semana de 10 de abril de 23. Estou dando aqui um zoom para a gente enxergar melhor, trazer aqui para vocês. Olha só, tivemos um fechamento acima da nossa média vinho, que é a nossa média de 26, a média longa do Ishimoku. Média vinho, média curta, a nossa média verde-limão, as duas médias aqui do nosso Ishimoku, indicador preferido aqui do nosso canal. Então, a gente teve um fechamento 79,63 e a gente já tinha trazido aqui o ponto da semana, seria aqui o mínimo que a gente gostaria de ver, quem sabe, o fechamento acima do 79,61. Fechamos 2 cents acima do ponto aqui do nosso Ishimoku. Claro, seria interessante ter fechado um pouco mais acima, fechamos muito justo aqui na média, mas pelo menos conseguimos aqui o primeiro ponto gráfico que a gente gosta de ver para acreditar, quem sabe, numa retomada aí do petróleo. Interessante o quê? Manter esse fechamento na semana que vem. Durante a semana vamos trazer novamente o Brent e o petróleo para a gente atualizar essa média da semana de 17 de julho, mas vamos por enquanto trabalhar semana que vem com fechamento pelo menos acima de 79,61 e de preferência também renovando a máxima dessa semana foi 81 dólares e 69 centos. Então seria interessante também a semana que vem renovarmos a máxima para a gente começar a acreditar aqui, quem sabe, numa possibilidade de retomada do petróleo. Para quem já é inscrito no nosso canal, acompanha nossas análises, a gente vinha com uma hipótese de ser uma região aqui de fundo. O petróleo vinha lateralizando aqui desde a semana de 1º de maio e aqui estávamos entre a exponencial de 200 e a aritmética de 200 do gráfico semanal. E interessante também que essa semana, olha só, a mínima da semana foi aqui na região do 77,41 e a nossa exponencial de 200 estava na 77,68. Aqui veio visitar também a exponencial de 200. Vamos trabalhar também com a hipótese dessa linha amarela aqui, quem sabe ser uma região também de suporte. Importante manter também fechamento acima dessa linha aqui exponencial de 200 do semanal. 77,68 seria outro ponto interessante no gráfico para a gente não voltar para essa região aqui de sanduíche e ficar lateralizando aqui sem rumo algum. Então a gente continua ainda abaixo das nuvens, claro, abaixo das médias de 50, abaixo de médias importantes, mas ganhamos a média vinho. Então é importante renovar a máxima aqui nas próximas semanas, de preferência na semana que vem. A nossa linha de atraso, a nossa Chico Span, ainda não está acima do preço, ainda não seria um momento comprador dentro do candle, é um momento mais lateral. Vamos ver como que o ativo performa a semana que vem, se ele vem aqui trabalhar novamente abaixo do preço ou se ele faz algum movimento mais brusco aqui no a nossa linha de atraso, a nossa Chico Span. Quando ela está acima do preço é um momento mais comprador, abaixo é um momento mais vendedor. Lembrando que o cenário ideal é quando ela já está acima das nuvens, mas a gente gosta ao mínimo de ver quando ela já cortou aqui pelo menos o preço. E trazendo rapidamente também o nosso DMI, que a gente gosta de estudar com vocês. O DMI negativo continua aqui, o vermelho acima do verde, ou seja, o DMI negativo ainda continua mostrando que os touros ainda estão no comando aqui. Nosso ADX começou a desacelerar, mas ainda estaria acima aqui do nível de 20, 25. Vamos ver se a gente quer... O cenário ideal, a gente vê pelo menos o nosso DMI verde aqui, cruzamento com o vermelho, e continuar o fechamento aqui acima da média vinho do Ishimoku e renovando máximas para a gente começar a acreditar numa retomada mais robusta do petróleo, mas foi retomando o melhor fechamento aqui desde aqui de 10 de abril de 2023. Agora vamos continuar aqui Prio 3, lembrando que petróleo Brent vou trazer novamente durante a semana. Continuando agora nosso vídeo com Prio 3, mais uma semana de alegria para seus acionistas, uma alta de 5,51%. E o que temos rapidamente aqui o nosso gráfico mensal, interessante a gente ver também a movimentação no mensal do ativo, acima das nuvens, acima aqui até de todas as médias também no nosso gráfico mensal. Interessante a gente ver também, olha só, que tem um topo aqui próximo de março de 2011, na região dos R$ 44,00
e 40 centavos. Até vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor o gráfico mensal, pelo menos pela série histórica que a gente tem aqui na nossa plataforma. Uma máxima aqui dos R$ 44,40 no mês de março de 2011 e depois, anos depois, a gente teve uma máxima aqui em janeiro de 2023 na região dos R$ 43,79. Chegou muito próximo de tocar aqui na nossa máxima histórica. Percebam, o ativo chega próximo. Muitas vezes é interessante trabalhar com uma região de preço, porque não necessariamente o ativo encosta no centavo ou até mesmo no real exatamente para desenhar um topo, um fundo, mas trabalhando aqui com uma região de topo, veio trabalhar aqui na nossa média vinho, no nosso gráfico mensal, deu uma oportunidade aqui interessante até para quem gosta de um gráfico mensal. Mas olha só, vamos trazer o gráfico semanal, que é o que mais nos interessa. Gráfico mensal e semanal, ambos com fechamento acima de todas as médias. Vamos até dar uma olhada aqui no nosso gráfico diário também, olha só, acima de todas as médias. Pelas médias estamos aqui numa tendência de alta, mas muita atenção, claro. Vamos ver quando que o ativo vai romper essa máxima histórica dos R$ 44,40. Essa semana a máxima foi nos R$ 43,40. Ficamos a R$ 1 de fazer uma máxima histórica aqui na Prio 3. Até vou deixar aberto para quem quiser comentar. Acreditam que o ativo vai continuar valorizando nas próximas semanas e vezes? Se vocês acreditam que o ativo vai renovar sua máxima histórica, deixem comentários para realmente trocar também informação. Se tem alguma informação que quer deixar aqui no nosso canal, no vídeo, sintam-se à vontade para comentar. Mas a gente chama atenção o quê? Trazendo aqui o nosso Ichimoku. A nosso Ichimoku fez um cruzamento de compra. É verdade, olha só, essa semana exatamente a média verde-limão volta a cruzar a média vinho, um sinal interessante que a gente gosta de ver aqui no nosso Ichimoku. Então, cruzamento de compra forte, porque acima das nuvens, lembrando, a gente não faz recomendação aqui no canal, é apenas falando sobre o sinal técnico do Ichimoku. É interessante também quando a gente vê essa média vinho começa a subir, indicando aqui uma probabilidade maior de continuidade de tendência. A gente gosta de ver, claro, um fechamento acima da média vinho, mas é mais interessante quando ela começa a subir também junto com a média verde-limão. No entanto, a gente já teve a Chico Span, essa linha azul aqui. Vamos dar um zoom para vocês enxergarem melhor aqui. Deixa eu trazer um zoom. A linha de atraso do nosso Ichimoku sempre está plotada no passado. Percebam como ela já está trabalhando acima do preço aqui há algumas semanas. A gente chamou até muita atenção quando ela fecha acima, vem trabalhar o quê? Aqui como uma ideia de suporte no próprio preço, e aqui realmente o ativo obedeceu também à movimentação do Ichimoku e a gente veio aqui trabalhar muito próximo região aqui de topo anterior, tanto aqui de fevereiro de 23 quanto aquele topo anterior de praticamente uma década atrás que a gente trouxe aqui no gráfico. Muita atenção, é interessante a gente romper aqui de preferência esse topo acima dos R$ 44,40. Lembrando que tem muitos traders, muitos setups também que trabalham com a ideia de renovação de máxima histórica de ativo, então interessante aí a gente vê Prio 3 fechamento acima dos R$ 44,40 para as próximas semanas. A gente até vai deixar aqui, deixa eu até colocar maior aqui, deixa eu colocar aqui para vocês enxergarem, até um ponto que a gente vai ficar monitorando, aí interessante. Fechamento acima dos R$ 44,40, de preferência até no gráfico semanal, claro, pode ser também no diário, mas aqui a gente gosta mais de estudar o semanal, então é um ponto que a gente gostaria de ver Prio 3 trabalhando aí nas próximas semanas. E pensando num cenário menos otimista, por exemplo, trabalhando com uma possibilidade de topo aqui, a gente não gostaria de ver Prio 3 trabalhar abaixo da média vinho novamente, por enquanto, média vinho está aqui nos R$ 36,40, vamos deixar a nossa média vinho aqui de novo no nosso gráfico, para a gente monitorar, R$ 36,40, colocar aqui no nosso gráfico. É a nossa média lenta, para quem já é mais inscrito há mais tempo no nosso canal, sabe que é a média lenta do Ichimoku, é uma média de 26 períodos, e a gente gosta sempre de ver o ativo continuar acima dessa média vinho, e, claro, sempre renovando as máximas com mínimas cada vez mais altas para manter esse cruzamento aqui também de compra no nosso Ichimoku. Lembrando que não é recomendação, mas é aqui trazendo um movimento, e a gente já tinha trazido uma possibilidade, quem sabe, do ativo começar a performar numa ponta mais compradora a partir da semana de 19 de junho. Por quê? Foi um fechamento acima aqui de um topo relevante anterior, foi um fechamento acima da média vinho, deixando também um suporte na média verde-limão e também na exponencial de 21. Então, muita atenção só, que a gente gostaria de ver um rompimento para a gente não trabalhar novamente com uma região aqui de topos R$ 43, R$ 44. Trazendo rapidamente também nosso DMI verde, olha só, está acima do vermelho aqui desde a semana de 19 de junho. No entanto, olha só, nossa DX ainda num nível muito baixo aqui, mais ou menos na região, olha só, na região dos 12
ainda. A gente gostaria de ver, claro, acima do nível de 20, 25 de preferência, ou seja, ainda aqui indicando uma ideia de lateralidade, não engatou uma força aqui na tendência que a gente gosta de ver o nosso ADX também ganhando aqui nível de 20, 25 de preferência. No entanto, o nosso verde, aqui DMI verde, já está acima do vermelho, pelo menos é o mínimo que a gente gosta de ver aqui no nosso gráfico semanal, mas a gente gosta sempre de ver também o nosso ADX aqui ganhando cada vez níveis mais altos. E trazendo rapidamente aqui os demais indicadores que a gente gosta de estudar aqui no nosso canal, olha só, deixa eu tirar essa linha para vocês enxergarem melhor. O nosso Money Flow Index, essa linha verde, já está acima do nível de 50 aqui desde a semana de 19 de junho, por isso que ela está verde. Quando está acima do nível de 50, ele fica verde para vocês visualizarem aqui o nosso gráfico. Abaixo do nível de 50, a gente entendendo um momento mais de fluxo vendedor do controle do ativo, ele perdeu aqui, olha só, em 6 de março o nível de 50 e retomou só aqui em 19 de junho. O nosso IFR também, olha só, rompendo topos anteriores. Deixa eu desenhar aqui para vocês visualizarem, olha só. Uma ideia de topos cada vez mais altos, aqui olha, topo, 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 e aqui ele renovando também, congruente com o preço, um suporte também, olha só, perto do nível de 50, um rompimento aqui, foi interessante, aqui até da semana passada a gente já tinha aqui um pequeno rompimento desses topos anteriores, com nível de suporte na 50 do IFR, dava para acreditar realmente nesse movimento altista, e a gente chamou a atenção aqui no canal. Claro, não é recomendação, muitas vezes os sinais gráficos falham, não existe nada infalível. Quem falar para vocês que existe algo infalível na Bolsa de Valores está mentindo para vocês. Então, ponto ideal para a semana que vem, o R$ 44,40, e durante a semana a gente traz novamente Prio 3 para a gente trabalhar aqui as médias com vocês, e a média rápida também do Ishimoku está aqui nos R$ 38,16, é uma média mais curta, essa média verde-limão, muitas vezes é uma média apenas de momento, mas também muitas vezes ela vem tocar média aqui e começa a desenhar também suporte. Para quem gostou da nossa análise, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Para quem não viu ainda o vídeo que a gente fez acerca do cenário do petróleo para o segundo semestre, um vídeo muito importante aqui, talvez um dos mais importantes que a gente fez referente às petrolíferas desde que a gente começou o nosso canal. Vou deixar na descrição aqui do vídeo e nos comentários. E, claro, acompanhem outras análises do nosso canal para vocês começarem a entender melhor a proposta aqui do nosso canal para vocês. Vamos continuar agora com 3R, uma movimentação também bem interessante essa semana. 3R essa semana fechou nos R$ 32,52, uma alta na semana de 0,84%, e o que temos no nosso gráfico da 3R. Sempre trago para vocês aqui um movimento mais lateral do ativo da 3R. A gente tem aqui a série histórica do ativo, os dados desde novembro aqui de 2020, e o ativo aqui com topo próximo da região de R$ 49, R$ 50, e aqui um fundo a gente tem próximo dos R$ 25, R$ 26. A gente vê os candles aqui, gráfico semanal, um movimento mais lateral. Sempre ressalto que é interessante a gente operar o Ishimoku mais em ativos que estão em movimento de tendência, mas eu sempre trago aqui para vocês a análise da 3R. E o que temos essa semana, a gente já tinha conversado, olha só, vou até dar um zoom para vocês enxergarem melhor, deixa eu trazer aqui, cada vela desse gráfico aqui corresponde a uma semana. Essa aqui é a vela da semana de 10 de julho, e a gente chama atenção que essa linha vermelha aqui é a exponencial de 21. A gente tinha dado o ponto gráfico interessante para essa semana, que seria um fechamento aqui acima da exponencial de 21, nos R$ 32,69,5. A semana até fechou aqui nos R$ 32,67,9. Até vamos colocar então R$ 32,68 arredondado para cima. Teria sido interessante ela ter fechado aqui acima dos 32,68 para o quê? Fechamento acima da exponencial de 21. Por que seria interessante um fechamento acima dessa média? Olha só, dando até um zoom aqui, olha só. Chegou próximo da exponencial de 21 aqui na semana 19 de junho, deixou aqui um pavio superior na semana aqui de 5 de junho e não fecha acima, pavio na exponencial de 21 na semana de 22 de maio, 15 de maio, e 8 de maio. É uma média que a 3R não consegue fechar acima aqui da exponencial de 21 no gráfico semanal. Uma média clássica, muito importante. Então, o primeiro ponto gráfico que a gente gostaria de ver de 3R é um fechamento aqui acima dessa exponencial de 21. Olha só, que foi perdida aqui na semana de 13 de fevereiro de 2023, quando ainda fechou nos R$ 39,23, e a gente vê, olha só, chega próximo da exponencial de 21, aqui, olha, toca na exponencial de 21, uma média aí bem interessante para acompanhar no gráfico semanal da 3R. Então, o ponto gráfico que a gente gostaria de ver aqui
teria sido um fechamento acima dos R$ 32,68 por enquanto. Vamos trabalhar com esse ponto gráfico para 3R para a semana que vem. Durante a semana eu vou trazer novamente a 3R para a gente atualizar essa média para a semana de 17 de julho. Interessante o fechamento acima dessa média para a gente começar a acreditar que o ativo pode ter uma possibilidade. Lembrando sempre que são apenas estudos, não tem como a gente adivinhar o futuro. Eu gostaria de adivinhar o futuro, mas não, a gente não consegue adivinhar o futuro. Mas o primeiro ponto gráfico que a gente gostaria de ver, então, é aqui o fechamento acima dessa média importante, gráfico semanal. Retomando, por enquanto a gente vai trabalhar com os R$ 32,68. A gente observa aqui 3R com movimento mais lateral há muitas semanas aqui, principalmente aqui a partir de meados de março. O ativo de lado não consegue firmar uma tendência forte aqui, tanto numa ponta compradora quanto numa ponta vendedora. Lembrando sempre que a gente continua abaixo aqui da média vinho, que é a média mais importante do nosso canal. A média longa do Ichimoku está aqui na região dos R$ 37,67 aqui, um ponto interessante também que a gente gostaria de ver, mas ponto mais próximo aqui é exponencial de 21. Trazendo rapidamente os demais indicadores, a gente continua, olha só, o nosso ADX apontando para baixo, abaixo do nível de 20, indicando que o movimento mais lateral, essa linha azul aqui, deixa eu até dar um zoom para vocês enxergarem melhor. Essa linha azul é o ADX, vai indicar se existe tendência, se existe força na tendência, abaixo aqui do nível de 20, até mesmo do nível de 15, indicando um movimento aqui sem tendência, bem lateral aqui na 3R. No entanto, essa semana é o que nos chama a atenção, o DMI positivo cruzando o DMI negativo. Se tem alguma coisa interessante para essa semana da 3R, olha só, a linha verde retomando aqui o cruzamento acima do vermelho, ou seja, a gente estaria com DMI positivo acima do negativo, coisa que não acontecia aqui desde a semana de 22 de fevereiro de 2023. Mas é claro, a gente gosta de ver esse cruzamento, mas principalmente quando o ADX está apontando para cima e ganhando velocidade para começar a indicar, quem sabe, alguma tendência sendo formada no ativo, coisa que a gente ainda não vê aqui no nosso gráfico semanal, no nosso DMI ADX semanal. E trazendo também rapidamente aqui nosso IFR, que a gente gosta de estudar, e nosso Money Flow Index, a gente continua aqui vermelho. O que seria esse vermelho aqui? Porque o Money Flow Index abaixo do nível de 50 desde a semana aqui de 23 de janeiro. Que a gente observa que a gente trabalha ainda com uma hipótese. Eu trouxe acho que na semana passada, dá para trabalhar, claro. Não é o tipo de sinal gráfico que a gente gosta aqui do canal necessariamente para operar, mas olha só, tem um fundo mais alto, com um fundo mais alto, indicando aqui, quem sabe. Olha, até vou colocar aqui, quando foi o fundo da 3R, vamos trazer aqui no gráfico, olha só. Foi nesse candle aqui de 17 de abril, ou seja, esse movimento lateral existiria algum tipo de acumulação na ponta compradora, mas é um sinal gráfico bem complicado de operar. Seria interessante, quem sabe, o fechamento acima da 21 e o Money Flow Index cruzar o nível de 50 para, quem sabe, a gente trabalhar aqui realmente que existe uma acumulação no ativo, mas não é o tipo de sinal que a gente gosta também de operar isoladamente. Dá para trabalhar aqui, por exemplo, com rompimento também, olha só, trazendo aqui possibilidades de como dá para operar. Money Flow Index, ou seja, topo, tem um rompimento, fundos mais altos aqui, um sinal interessante, mas a gente ainda não ganhou o nível de 50 que a gente gosta de ver aqui quando cruza o nível de 50. O IFR também abaixo do nível de 50, ambos aqui abaixo do nível de 50, indicando ainda um momento aqui, uma força vendedora ainda predominante do ativo. Muita atenção, a gente gosta de ver o IFR, quem sabe, ganhando o nível de 50, desenhando algum tipo de suporte de preferência do nível de 50 e o Money Flow Index ganhando o nível de 50. A gente estaria ainda um pouco longe de condições ideais, tanto no Ichimoku quanto aqui no nosso Money Flow Index, IFR, mas essa semana, pelo menos, nosso DMI verde aqui, ele fez um cruzamento tímido, mas o ADX aqui interessante ganhar força, tá? A gente continua com o movimento mais lateral aqui na 3R, sem grandes novidades. Vou deixar também na descrição do vídeo e nos comentários matérias referentes a informações que tivemos essa semana de 3R, até mesmo nas últimas semanas. Importante também ficar antenados acerca das notícias do ativo. Eu até vou trazer rapidamente aqui uma matéria para a gente ficar bem informado. Trazendo bem rapidamente agora uma notícia até da semana passada já, mas aqui a gente não trouxe no vídeo de fechamento semanal da semana passada, uma notícia referente que a BlackRock aumentou sua participação na 3R, uma das principais, se não a principal gestora de ativos do mundo, aumentou sua participação na 3R. Interessante, claro, não quer dizer que agora o ativo vai decolar porque a BlackRock comprou.
ações da 3R, mas é uma notícia interessante aí do mercado, notícia da semana passada. Se alguém quiser deixar algum comentário referente a essa informação, ou se tiver também alguma informação relevante que gostaria de deixar nos comentários, sintam-se à vontade. Vou deixar na descrição do vídeo esse link para quem quiser ler a matéria na íntegra. Tem mais informações, então é importante vocês ficarem bem informados. E agora a gente vai continuar nosso vídeo com a análise gráfica da Petro 4 Petrobras. E para encerrar nosso vídeo agora, Petro 4, essa semana a Petro fechou nos R$ 29,05, uma queda de 1,53%. E olhando rapidamente aqui gráfico semanal, a gente continua acima de todas as médias. Vamos dar uma olhada também no nosso gráfico mensal. Gráfico mensal acima de todas as médias, então uma tendência altista pelas médias, gráfico semanal, gráfico mensal. Vamos olhar rapidamente também nosso gráfico diário. O gráfico diário, no entanto, olha só, a gente já perdeu a média vinho. Para quem está conduzindo seu trailing stop pela média vinho, que é a média longa do Shimoku, já seria aqui nessa sexta-feira um momento mais de atenção, já que a gente olha só, eu vou dar um zoom aqui. Pelo gráfico diário, hoje fechamos abaixo da média vinho. A média vinho para essa sexta estava na região dos R$ 29,63. Fechamos nos R$ 29,05. Não quer dizer que é para vender ou que é para comprar, mas para quem está conduzindo o trailing stop por ela, seria o momento aqui de ficar mais atento, seja uma venda na abertura ou perdendo a mínima. É uma maneira de conduzir o trailing stop do Ishimoku. Pode também aguardar um cruzamento da média rápida verde-limão com a média vinho, ou até mesmo também a Chico Spam, cruzamento aqui abaixo do preço. Então hoje, sexta-feira, gráfico diário fez um fechamento abaixo da média longa do Ishimoku e vamos trazer mérito de curiosidade, quando foi a última vez que ela trabalhou abaixo da média longa do Ishimoku, foi aqui, olha só, em 6 de abril, a Petro estava ainda aqui na região dos R$ 20,14. A partir do dia 10 de abril, ela já fez um fechamento aqui acima da média vinho, trazendo para vocês. Fechamento acima da média vinho, olha só, buscou um suporte aqui na média vinho e na aritmética de 50, voltou aqui a fazer uma nova pernada de alta entre mais ou menos o dia 3 de maio e 8 de maio, e o ativo foi embora, agora perde a média vinho. Para quem está conduzindo aqui por essa média, seria um momento mais de atenção, lembrando que o ativo nada impede de ele continuar seu movimento altista, ou até, por exemplo, buscar um suporte aqui nas médias de 50, mas gráfico diário aqui, então, seria interessante retomar também as médias do Ishimoku. Média verde-limão estaria nos R$ 29,71. Gráfico diário se move mais rápido, claro, então pode ser que na segunda, terça, quarta-feira não seja mais os R$ 29,71, mas seria um momento aqui que a gente gostaria de ver o ativo fechar novamente acima da média verde-limão, que é a média mais rápida do nosso canal, para a gente ter o fechamento acima de todas as médias no gráfico diário, semanal e mensal. Mas trazendo aqui o semanal, que a gente mais gosta de trazer para vocês, a gente já tinha trazido alguns pontos interessantes do gráfico semanal. A gente viu que nas últimas semanas Petro vinha deixando pavios superiores, assim, bem relevantes. A gente já tinha chamado essa atenção e também chamou a atenção que, olha só, a terceira semana consecutiva de queda não quer dizer que o ativo vai despencar ou que vai parar de fazer seu movimento altista, mas a gente gostaria até de ver algum candle aqui de força para realmente indicar uma nova retomada, ou quem sabe uma continuidade desse movimento que fez das últimas semanas. Para quem acompanhou o fechamento semanal nosso, que a gente fez, acho que foi até no domingo, a gente tinha uma possibilidade até de trabalhar com uma ideia de correção essa semana, e realmente a visão foi bem assertiva. Trazendo rapidamente os demais indicadores, DMI verde acima do vermelho, continua, nosso ADX continua aqui apontando para cima, indicando ainda uma aceleração da tendência. O verde acima do vermelho ainda continua acelerando aqui a tendência altista, não prejudicou aqui o nosso ADX. Segue inalterado aqui a condição pelo nosso ADX e pelo nosso DMI. Trazendo rapidamente aqui nosso IFR, nosso Money Flow Index, a gente observa que o nosso IFR essa semana sai do nível de 70, corta o nível de 70, voltamos para o nível aqui de 69, muita atenção, que muitas vezes pode indicar aqui uma região de topo, quando ele entra no nível de sobrecompra e corta abaixo do nível de 70, e também a gente já tinha alertado acerca do Money Flow Index, que entrou aqui numa região de sobrecompra na semana de 19 de junho, e a semana passada já tinha cortado aqui o nível de 80, o nível de 80 é essa linha vermelha, e podendo que indicar uma região aqui de topo. Claro, o ativo quando entra numa super tendência, ele simplesmente ignora o FR e o Money Flow Index, por isso que a gente gosta de trabalhar mais aqui no canal com a ideia apenas do nível de 50, com o nível de 60, mas atenção que existiria já desde a semana passada aqui uma ideia de uma possibilidade de correção da Petrobras. No entanto, conforme a gente mostrou aqui no canal, gráfico mensal e semanal acima de todas as médias, mas trazendo aqui alguns pontos
importantes que a gente pode trabalhar como ideia de suporte. Temos, olha só, o topo anterior aqui de R$ 28,35, que foi a máxima de 17 de outubro. Temos também a média verde-limão, que é a média rápida do Shimoku, R$ 27,91. E a média vinho, que é a média que mais nos interessa do nosso canal. Até vou deixar aqui, vamos marcar. A média vinho está nos R$ 25,43, que é a média lenta do Shimoku, média de 26 períodos. Então vamos colocar R$ 25,43, média lenta. Claro, trazendo apenas possibilidades de suporte aqui no nosso gráfico semanal. Lembrando que são apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda de ativo, mas são apenas possibilidades aqui, quem sabe, de regiões de suporte. Mas gráfico semanal continua ainda acima de todas as médias. A gente continua o DMI verde acima do vermelho, a DX indicando força na tendência. Atenção só com uma região aqui possível até de topo, por exemplo, do FR, perdendo o nível de 70, mas é o tipo de sinal que a gente gosta sempre de operar com mais moderação, com mais ponderação, mas continua aqui numa tendência altista, pensando num prazo maior de Petro 4. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar seu like, se inscreva no nosso canal. Vou deixar também aqui embaixo no vídeo um vídeo que a gente fez, acho que foi a semana passada ou retrasada, acerca do cenário do petróleo para o segundo semestre de 2023, preço-alvo de Petro 4, 3R Q 3. Também temos outros vídeos bem interessantes que eu vou deixar também na descrição aqui e nos comentários desse vídeo. Forte abraço, operem sempre com responsabilidade e bons investimentos e, claro, um bom final de semana para todos.